seguro é uma gaiola dourada. Hoje eu trago para vocês a resenha desse super lançamento, que é o livro Guild, que foi lançado agora, no dia 15 de fevereiro de 2023. Mas antes de começar a falar sobre esse livro aqui, eu quero avisar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, eu vou dividir esse vídeo em alguns takes, onde vai ter o resumo do livro, depois a minha opinião, e no terceiro take todas as minhas teorias da conspiração. E eu vou trazer para vocês todas as minhas teorias no finalzinho desse vídeo. Então fica até o final, porque as teorias estão muito boas. Também eu quero pedir para vocês já no começo desse vídeo que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, porque ajuda muito o canal, gente. Antes de eu estar aqui no YouTube, eu não imaginava como ajuda o criador de conteúdo você se inscrever. É uma ajuda enorme que vocês dão para o criador de conteúdo, para mim, por exemplo, aqui, se inscrevendo agora e já deixando o like no começo do vídeo, porque o YouTube entende que esse é um conteúdo bacana e divulga para outras pessoas. E o mais importante, é de graça, não te custa nada e faz toda a diferença para mim. Então já se inscreve agora no canal e deixa o seu like para começar esse vídeo com tudo. Mas agora eu vou falar para vocês sobre esse livro Guild. Quando nós entramos na história de Guild, nós somos lançados em um momento terrível do livro para essa leitora aqui que vos fala. O primeiro capítulo para mim já foi muito difícil, porque já mostra tudo que nós vamos encontrar no livro. E a escritora Heather Kennedy não nos poupou das cenas que começam com a palavra S e terminam com a palavra O. Eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube, senão o meu vídeo acaba sendo prejudicado, gente, mas vocês conseguiram entender o que já acontece na primeira cena do livro Guild. A história começa apresentando para nós a protagonista, que chama Auren. Auren, ela é uma prisioneira. Auren, ela vive dentro de uma gaiola dourada, ou melhor, uma gaiola de ouro. Só que só isso é dourado e só isso é de ouro na vida da Auren? Não. A própria Auren é de ouro. E na descrição dessa personagem, que é muito peculiar, foi a primeira personagem que eu li na minha vida que era de ouro, a única parte que não é dourada dela é os dentes e o branco dos olhos. Isso é uma coisa que deixa a gente muito assim impressionado, porque é até difícil de imaginar um ser todo dourado, de cabelo dourado, de olhos dourados, e somente os olhos ali, o branco do olho e os dentes são brancos. Então a gente começa a perceber como essa personagem ela é totalmente diferente dentro de tudo que existe, principalmente dentro da história do livro Guild, porque ela é a única ali dentro desse livro, até esse momento, que é de ouro, dourada, que foi tocada por Midas. E Midas é o rei, e ele governa o reino de Sino Alto. E o rei Midas tem uma obsessão pela Auren. A Auren é literalmente o bichinho de estimação do Midas e é muito complicado da gente conseguir ir lidando com isso durante toda a leitura do livro. Midas, que é o rei de Sino Alto e também o rei da Auren, ele comanda todo o reino de Sino Alto e também comanda a vida da Auren. Logo no primeiro capítulo, nós vemos a Auren presa dentro dessa gaiola, pendurada ali de uma forma que ela consiga ver toda a sala onde o rei governa. Só que está acontecendo algo bem diferente do que geralmente acontece na sala dos reis. Porque Midas, quando nós vamos conhecer essa história, é uma pessoa que tem ali os seus desejos e prazeres satisfeitos a todo momento. Dentro dessa história de Guild, nós temos as montarias. E essas montarias, que são tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino, estão ali dispostas pelo rei para satisfazer os seus desejos físicos, tanto do próprio rei Midas quanto dos seus convidados. Então eles ficam ali à disposição o tempo todo para servir os convidados de Midas e principalmente o rei Midas. Mas a Auren é diferente dessas montarias? Um pouco. Ela deixa de ser uma montaria? Não. Só que ela é uma montaria real. Ela é única e exclusiva do rei Midas. Ninguém toca na Auren, somente o rei Midas. E nesse primeiro capítulo que eu comentei com vocês, que traz toda essa dimensão do que está acontecendo ali com Midas e as suas montarias, que inclui tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino, a Auren tá assistindo tudo, gente. Tá assistindo ali o rei Midas com mais 6 pessoas. Só que você pensa que a Auren tá feliz com isso? Não, porque ela se sente, de certa forma, castigada, porque o rei Midas não incluiu ela naquele meio,
ou pior ainda, porque o rei Midas não a procura há muito tempo. Então ela se sente muito machucada, magoada, refletindo ali dentro daquela gaiola de ouro em que ela vive, porque o rei Midas não a procura. Então ela fica ali refletindo os porquês e se incomodando com os sons que aquele ambiente está produzindo, porque ela tem que assistir ali toda aquela orgia. No fim, quando tudo acaba e o rei está satisfeito, o que acontece? O rei vê que a Aura está ali admirando ele porque ela acha ele muito bonito. A Auren, você percebe já no primeiro capítulo que ela tem um amor pelo Midas. Só que nós já percebemos de imediato que não é recíproco. Nós vemos que o Midas tem sim um desejo, uma ganância em mostrar a Auren como um bichinho de estimação literalmente enjaulado, onde ele mostra ali o seu troféu, uma garota que foi tocada pelo toque de Midas, que é feita de ouro, que seus fios são de ouros. Ele pega a Auren e ele mostra isso como um troféu, um objeto, mostrando que se no alto, inclusive, tem mulheres que são de ouro. Mas como eu comentei com vocês, no primeiro momento você não sente o personagem Midas em momento algum. Mostra pra você que ele tem um sentimento de carinho pela Auren. Ele tem sim um sentimento de poder e domínio sobre a Auren. E isso é algo que incomodou na leitura desde o começo. Então, quando a Auren tem ali o contato com Midas após ali o seu momento, vamos dizer assim, de relaxamento, ele vai conversar com a Auren e nesse momento a gente já consegue perceber o quanto o Midas é narcisista. Porque ele tem um poder de persuasão, um jeito de falar que mesmo a Auren, em muitas vezes, conseguindo pensar por conta própria ali e sacando que o Midas já não é mais o mesmo, que tem muitas coisas diferentes e que ele a mantém presa assistindo determinadas cenas e também se mantendo afastado como uma forma de puni-la, de não ter contato com ninguém, porque literalmente, gente, ela fica presa, isolada, só com um guarda vigiando ela. E ela só pode aparecer nos lugares quando o rei permite. Logo no começo da história, a gente descobre que a Auren faz muito tempo que ela não sai daquela gaiola. E ela só pode sair daquela gaiola para ir ao aposento do próprio rei Midas. Só que a Auren ainda não sabe o que ela quer. E eu já falo para vocês aqui que ela não sabe mesmo o que ela quer até o final do livro. A única coisa que a Auren quer é estar com o Midas, porque ele a protege. E conforme nós vamos avançando na história, a gente descobre o porquê dessa dependência da Auren com o rei Midas. Mas isso demora um livro para a gente entender desde quando eles se conhecem e também o que aconteceu entre os dois. Só que a Auren, ela tem aquela coisa de ser a preferida do rei. E isso coloca ela numa situação muito complicada, até com as próprias outras montarias do rei. Porque elas não conseguem aceitar que a Auren é a preferida, que elas têm ali que servir todo mundo e a Auren é exclusiva do rei. Só que em um determinado ponto do livro, nós vemos um segundo rei ali dentro da corte de Sino Alto, que é o rei Fulk. O rei Fulk, ele é um parceiro do rei Midas e ele sempre quis o que Midas quer. E um dos desejos do Fulk sempre foi possuir a Auren uma vez. Só que o rei Midas sempre castigou com morte todos aqueles que desejassem a Auren. E a Auren, ela tem aquela coisa de ser a protegida que o Midas nunca vai colocar ela em perigo. Só que acontece, como um verdadeiro narcisista, o Midas acaba colocando a Auren ali como uma moeda de troca dentro do livro. E essa moeda de troca vai levar a Auren para um destino terrível na história. Ela não acredita que o rei Midas colocou ela nessa posição de troca de favores ali dentro do governo de Midas. Ela fica num estado arrasado, porque apesar do Midas não ter sido o primeiro homem dela, ela tinha certeza que mais ninguém tocaria ela, depois de todas as coisas terríveis que aconteceu com ela. Só que Midas coloca assim ela nessa posição. E o homem que ela mais tem nojo no livro, o homem que ela mais tem aversão em toda a história, é o homem que vai ter direito a ficar com ela durante uma noite inteira se ele colocar à disposição do rei Midas todo o seu exército para guerrear contra o quarto reino, que é o reino do rei Havigir. Quando que o Midas faz essa proposta, a Auren quase desmaia. Na verdade, todo mundo ali fica impressionado
em saber que o rei Midas está disposto a permitir que a preferida dele durma com o seu aliado. E o desejo, a ganância, a vontade desse rei, que é o rei Fulk, em ter tudo o que o Midas tem, porque o reino de Sino Alto, que é o reino onde Midas governa, é um reino muito rico, porque tudo que o Midas toca vira ouro. Então, sendo um parceiro de Midas ali, o rei Fulk acaba também produzindo muitas riquezas. E algo que eu preciso comentar aqui com vocês sobre a estrutura desse livro aqui, que é Guild, é que dentro dos 6 reinos, depois nós descobrimos que são 7 reinos na verdade, todos os governantes precisam ter um toque de magia, eles precisam ter poder. Porque para governar os reinos, você precisa ter poder para poder defendê-los. Então Midas transforma as coisas em ouro. O Fulk tem o poder da multiplicação. E o Harbinger, ele tem o poder da podridão. Sabendo desses detalhes desses reinos que são apresentados para nós aqui nesse primeiro livro, que é Guild, nós vemos como é complicado a coexistência ali entre eles, porque até esse momento o único aliado do rei Midas é o Fulk. E o Fulk é um rei ganancioso. Só que o Midas é mais. E lembra que eu falei pra você que ele é um cara narcisista e ele não poupa ninguém para conseguir os seus desejos? Guardem isso, porque até o final da história a gente vai ver que esse buraco ele é muito mais fundo. Então o acordo é selado e eles decidem atacar o 4º reino, que é o reino do rei Harbinger. Só que todo mundo sabe que esse reino ele é muito poderoso, até porque eles são extremamente cruéis e que eles têm o poder da podridão. Tudo que eles tocam é destruído e eles têm fama de serem extremamente cruéis e impossíveis de parar em guerra. Mas o Midas não teme nada e ninguém e trama ali um plano para atacar o 4º reino, que é o reino de Harbinger. E qual é o acordo entre eles? Que o rei Fulk mande o exército dele para guerrear junto com o exército de Midas, invadirem a terra e tomarem ali o 4º reino. Até porque dentro desse 4º reino existe um lugar que tem muito valor para eles e que eles vão dividir essa fortuna em 2. Só que Haren fica arrasada, porque ela vai ter que se sujeitar ao rei Fulk. E o rei Fulk, gente, vou falar para vocês, é difícil de você conseguir ler as partes desse personagem, porque ele realmente é um personagem incômodo. Eu vou até conversar com vocês mais pro final sobre algumas coisas que eu não gostei da descrição dos personagens da escritora e o porquê que eu não gostei, vou trazer para vocês. Mas eu quero falar que ele é aquele tipo de personagem nojento. Aquele tipo de personagem que coloca a mulher numa posição extremamente vergonhosa. As coisas que ele falava para Auren era difícil de você conseguir ler e difícil de você aguentar. Realmente era de embrulhar o estômago, porque o cara era nojento. Auren tá ali apavorada com toda aquela situação, só que num momento, numa reviravolta de deixar a gente assim, ó, de queixo caído, com o atrevimento de Midas, a gente vai descobrir que dentro desse livro há amor sim, mas existe ódio, traição e muitos féricos. Astros. Esse livro aqui é um livro que me deixou no meio termo, exatamente no meio termo. Eu sempre falo com vocês que eu tenho uma mente muito aberta para ler livros. Eu gosto de explorar gêneros novos, eu gosto de ler livros novos e esse livro é um livro novo, acabou de ser lançado inclusive. Só que esse livro é o livro mais 18 porque ele tem uma pegada pesada mesmo, trazendo ali as mulheres numa posição muito baixa. Todos os momentos, todas as mudanças de ambiente que tem dentro desse livro aqui, até esse momento, não sei como vai ser o segundo livro, mas falando aqui de Guild desse livro aqui, todas as mudanças de cenário, de tempo, de local, as mulheres são colocadas de uma forma muito, muito negativa. Até a própria rainha do rei Midas é colocada de uma forma negativa aqui dentro do livro, porque ela não pode dar herdeiros para o Midas. Então é algo que a gente vai lendo e quando você é mulher, esse livro acaba te incomodando muito, até porque por mais que nós queiramos não colocar os nossos preconceitos dentro do livro, nós temos preconceitos que acabam interferindo e a gente
coloca assim, de certa forma, no ponto neutro para conseguir ler o livro até o final, mas isso não quer dizer que isso não te incomode demais e que não faça você revirar o estômago, porque aqui as mulheres são tratadas como montarias. Montarias é isso que você está pensando mesmo. Elas estão ali, como a palavra do começo é P e termina com A, para satisfazer ali os homens. E o rei Fulk ali, ele é complicado de aguentar. O rei Midas, de certa forma a escritora quer trazer, e isso me incomodou bastante, inclusive, por ele ser bonito, justificar as coisas horríveis que ele faz. Mas não é porque o cara é bonito, que o cara tem beleza, que ele pode fazer tudo o que ele deseja, né? Então isso foi um ponto que me incomodou muito durante a leitura do livro Guild. Agora, quando a gente vai lidando com a Auren, quando a gente vê as dores da Auren, que a gente vai entendendo o porquê que ela é ligada tão profundamente no Midas, a gente vê que a Auren é uma personagem totalmente carente. A vida não foi legal com a Auren. A vida não foi fácil para essa garota, não. E quando ela encontra o Midas acaba salvando ela. O Midas tira ela daquele lugar horrível. Só que o Midas, de certa forma, ele sabia que a Auren era especial. Quem não sabe o quão especial ela é a Auren, porque com essa coisa de proteger a Auren, de levá-la para um castelo, de levá-la ali para um lugar onde ela vai ser mostrada para todos como a preferida do rei, isso cria na Auren aquela sensação de proteção e de alguém querer ela quando ela não teve ninguém que a quisesse. Então gera aquela situação super difícil que é quando a vítima se apaixona pelo seu opressor. Então esse livro aqui, ele tem vários alertas para nós leitores, para tomar muito cuidado. É um livro extremamente sensível que traz sim a figura feminina de uma forma muito destruída, traz sim o personagem totalmente narcisista e traz também ali homens que usam da sua força para conseguir o que ele quer, como ele quer. Tem uma cena aqui desse livro, gente, onde a mulher não poderia ficar feliz com o que estava acontecendo com ela. Mesmo ela estando numa situação complicada, onde ela é obrigada a fazer aquilo, ela tenta deixar aquilo mais leve para ela e a pessoa não queria. Ela queria que aquilo caracterizasse outra coisa. E foi quando a gente descobre que a Auren é outra coisa e que o Midas também é outra coisa. Mas isso é uma teoria da conspiração que eu tenho. Isso só vai se confirmar mesmo no segundo livro, e eu tô ansiosa pelo segundo livro por causa disso. Outro ponto que eu achei bem interessante no livro foi o fato da rainha oferecer ali pro rei algumas montarias para tirar o foco ali da Auren. Então você vê dentro desse ambiente que não existe só um problema de homens que abusam de mulheres, de narcisistas, mas também de mulheres que maltratam mulheres. Ali pelo único e exclusivo motivo de uma ter um tratamento diferente das outras. E aquilo machuca muito a Auren, porque ela é protegida pelo rei, mas extremamente sozinha no mundo. Então a gente vê essa dor da Auren, nós lemos nesse livro como é difícil para ela ter que conviver com as próprias mulheres. E aí algo que me doeu muito, que é algo que nós mulheres lutamos muito nos tempos atuais, que é a sororidade. Da gente não colocar as mulheres, nós mesmas, em lugares horríveis, só porque nós temos opiniões diferentes uma das outras. E a Auren é uma personagem que, dependente de tudo que fazem de ruim para ela, ela tenta olhar o lado positivo de tudo isso. Irrita em determinados momentos, ela sempre querer enxergar o lado positivo de cada coisa. Mas conforme a gente lê a história dela, a gente vê que se ela não tivesse se apegado a isso, ela não teria conseguido chegar até onde ela chegou. Ela precisa ter essas trocas de minha vida é tão ruim, mas tem algo positivo para ela continuar a nadar, vamos colocar assim. Agora Midas ama a Auren? Não, gente, não. É claro durante a leitura do livro que o Midas não ama a Auren. A gente percebe que existe uma necessidade dela com ele e dele com ela. Então é algo que eu quero que vocês, quando forem ler esse livro, ou se vocês já leram esse livro, que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês também perceberam essa codependência. Porque o Midas não fica longe da Auren. Ela precisa estar
sobre a vista dele o tempo todo. E quando acontece de precisar dela mudar para outro lugar, o negócio dá ruim. E eu tenho aqui uma pessoa que eu acho que deu com a língua nos dentes, porque só essa pessoa sabia que ela tinha saído dali. E foi exatamente ela que entregou a Auren aos lobos. A história não dá pra gente dizer que dá pra gostar ou não, porque existem dois tempos muito distintos. Eu não soube decidir se eu gostei do livro Guild ou se eu não gostei do livro Guild. Eu não vou mentir pra vocês falando eu gostei do livro, porque ainda não aconteceu a história. O livro Guild é um livro muito introdutório. Nós vamos conhecer na história tudo isso que eu contei para vocês. Mas isso é uma parte muito pequena da história, porque aqui no primeiro livro, a escritora tem que trazer para nós a estrutura do reino de Orea. Orea foi dividido ali em 7 reinos, só que existem 6 reinos governantes. E nós só descobrimos aqui quem são os governantes de 3. Então nós temos aqui o rei Fulk, que é o aliado do Midas, que teve um destino bem intenso. Nós temos aqui o Midas, que é uma pessoa terrível. E nós temos aqui também o Harbinger, que é do 6º reino e o mais temido de todos. Descobrimos que tem uma convenção de Orea que Midas quebrou. Só que Midas acha que vai sair ileso de tudo isso. E no final do livro a gente descobre que ele arrumou uma guerra maior do que ele pode lutar. Essa é a minha opinião sobre isso. Então, o que acontece? Durante toda a história do livro, você vai conhecer a história do reino, a história do Midas e a história da Auren. No final, você vai ter um plot grande, que é a introdução dos feéricos. E isso foi um plot que me tirou um pouco do norte, que eu estava esperando ali que continuasse a história bem no núcleo do mito do rei Midas. E não foi isso que aconteceu. Nós vamos descobrir que existe uma ligação das pessoas que têm poder com esses feéricos. E o que aconteceu para isso não estar mais ligado. E a Auren é a chave disso. Gente, eu tenho certeza que a Auren é a chave disso. Também ela é protagonista, né? Mas quando ela encontra ali um ser poderoso, a gente percebe que o negócio é bem denso e que ela sabe mais do que ela tinha comentado com a gente até aquele último capítulo do livro Guild. Então tem muita água para rolar ainda dessa série. Existe muita coisa que nós vamos descobrir. A história do Midas mesmo nós só vamos mergulhar no próximo livro e também entender mais sobre o 4º reino, que é o reino do rei Harbinger, que é tão poderoso e por que ele é tão temido assim. Sobre o livro Guild, o que eu falo para vocês? Vão com a mente aberta. Não foi possível para eu dizer para vocês aqui que eu gostei do livro, porque eu não gostei do livro. Eu tô no meio termo do livro, porque quando o livro começou a ficar bom, acabou a história. Quando eu comecei a ver que isso ia ter um andamento mais rápido, onde as coisas iriam, de certa forma, ou piorar drasticamente ou melhorar drasticamente, o livro acabou. Eu não consigo dizer para vocês, eu gostei do livro, porque todo o começo do livro foi tão incômodo, foi tão difícil ler tudo que aconteceu com as personagens ali, com a própria Auren, que não tem como eu dizer para vocês, nossa, foi o primeiro livro, foi maravilhoso, eu super mergulhei na história. Não, porque a história é curta, não foi trabalhada a história, foi introduzida a história. Eu quero ver mesmo a história no próximo livro, porque aqui, nesse livro aqui, nós só conhecemos a Auren, a prisão em que ela vive, as situações em que ela é submetida, mesmo sendo dizendo ali que era por amor, não consigo enxergar o Midas como um cara que ama ela. E no final tem um conto aqui, o conto de uma pessoa que tinha ali algo precioso e que ele podou e que ele prendeu. Então eu acho que isso é muito direcionado ao Midas, que deve ter assim encontrado a mudança da vida dele, na minha opinião, e ao invés de fazer isso crescer, ele aprisionou. E nós vamos descobrir como que essa planta vai crescer fora da gaiola de Midas. Astro, se você ficou até aqui é que você está gostando do vídeo. Então o que você vai fazer? Não se esqueça de se inscrever no canal e me ajudar, porque agora vem a seção 3 desse vídeo aqui, que é a teoria da conspiração que eu tive desse livro. Então a primeira coisa que já vou deixar claro aqui para vocês que aqui pode ter sim alguns spoilers. Você vai pegar algumas informações importantes sobre o livro, só que para o segundo livro, acho que isso vai ser super importante. E eu quero trazer esse tipo de formato de informações aqui para vocês,
Porque eu vi que no livro de Corte de Espinhos e Rosas eu poderia ter feito isso, que tinha muita teoria da conspiração. Na série Crave também tinha muitas coisas que eu tinha de teoria da conspiração que se provaram reais. Então eu acho que é bacana a gente trazer isso bem pro finalzinho do vídeo, porque a gente já fica alerta, ligado, se vai realmente acontecer isso na sequência e o quanto a gente pode debater sobre esses temas, sobre essas teorias da conspiração até o final de toda essa saga. Então a minha primeira teoria é: a Auren é feérica. Sim, gente, ela é feérica, porque tem uma parte em que ela domina algumas coisas que o ambiente muda. Pega essa dica durante a história que vocês vão ser muito felizes na experiência. A segunda teoria é que o Midas ama fraude. Eu acho que ele ama fraude. Essa teoria aqui minha se fortaleceu muito no final do livro, porque a gente viu que ele enlouqueceu depois do que aconteceu com a Auren. Foi a primeira vez que o Midas enlouqueceu. E aqui é um PS bem grande que o Midas só conquistou tudo que ele conquistou depois da Auren. A outra teoria é que quem tramou tudo isso contra a Auren foi a rainha. Foi a rainha que tramou tudo isso e colocou ela nessa posição, porque a rainha não queria mais a Auren ali no castelo. E de certa forma, a rainha desconfia dos verdadeiros motivos do Midas, e eu acredito que em um futuro ela vai querer derrubar o Midas. A outra teoria que eu tenho também é que o Digby não morreu. Nós temos ali toda a situação que acontece, nós não sabemos o que acontece com o Digby. Eu acho que é ele que vai procurar a Auren com força, só que eu não sei se a Auren vai querer ir embora depois. E o porquê disso? Porque quando ela encontra aquele ser, quando ele tira o capacete, ela vê que não é nada daquilo que eles falaram, que existe ainda a verdadeira magia, que ainda existe aquele reino, aquele povo que eles achavam que não existia mais, ela percebe, ela sente algo diferente ali. E eu acho que o negócio vai ficar doido, gente. O negócio vai ficar doido demais. E quando a Auren se erguer, descobrir quem realmente ela é, a guerra entre os reinos vai acontecer. Fechando essa história aqui pra vocês, que não vou falar pra vocês que eu amei porque eu não amei, que eu surtei porque eu não surtei. O final me deixou um pouco mais alegrinha pra querer ler o segundo livro, mas é um livro difícil, que incomoda, é uma leitura que faz você se sentir totalmente vulnerável em situações terríveis ali que as personagens passam. Você vê um relacionamento abusivo, narcisista. Eu tô falando isso pra vocês irem preparados, porque a minha fidelidade aqui é com vocês, gente. Eu quero que vocês tenham experiência de leituras incríveis, mas que também vocês vão cientes do que vocês vão encontrar. Porque se você, que é aí leitor, como eu, já passou por situações difíceis relacionadas a abuso, a relacionamentos abusivos, eu não indico esse livro pra vocês, porque o negócio come solto aqui, gente. Come solto mesmo. Não tem pudor e as agressões rolam soltas. Então, se você tem algum tipo de gatilho para esse tipo de tema, não leia, porque a sua saúde mental é mais importante do que qualquer história. Esse livro aqui vai ser um livro que vai te mostrar que amizades verdadeiras podem surgir em momentos totalmente inusitados. Você vai ver que a bondade às vezes recompensa. Vai descobrir também que muitas vezes as pessoas que você aprende a amar em um curto momento pode ser tirada de você. Que essas pessoas vão se manter leais até o fim para tentar te salvar. E que no fim das contas, a única pessoa que pode te salvar é você mesmo. Então essas são algumas lições que eu aprendi com o livro Guild. Como eu disse para vocês, eu sou uma leitura que tem a mente muito aberta e eu consegui tirar esses pensamentos positivos ainda desse livro, que me incomodou demais, mas que também traz uma mensagem sobre superação e tomar conta de si mesmo, porque no final é só você mais você mesma. E se eu indico esse livro para vocês? É claro que eu indico o livro. Eu acho que você tem que ter a sua experiência e me dizer se você gostou do livro. Lembrando que é um livro introdutório e que a história só pincelou. Só isso, gente. Se você quiser esperar o próximo lançamento desse livro, para eu poder falar para vocês aqui se eu realmente vou gostar do livro ou não, se vai engatar ou não,
Eu até sugiro que você espere um pouco para conseguir ler o primeiro livro e já engatar na segunda leitura, porque eu tô aqui ansiosa para saber o que realmente vai acontecer no segundo livro, porque a história, quando foi começar mesmo, acabou. É um livro hot, gente, é um livro que vai ter muitas cenas de SO, então já vá preparado para essa leitura. O que eu vou fechar para vocês comentando aqui é o seguinte: se esse livro, Guild, realmente virar o hype que prometeu ser, ele vai ser bombardeado de críticas positivas e críticas negativas. Eu espero que a minha opinião tenha ficado clara para vocês aqui, porque eu jamais traria uma opinião diferente do que eu realmente senti. Foi uma leitura que não conseguiu que eu me posicionasse, até porque a história mesmo vai começar a partir do segundo livro. Se você quiser comprar esse livro aqui, eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link que vai direto. E não se esqueça de se inscrever aqui, deixar o seu like e comentar para mim o que você achou dessa resenha e se você quer ler o livro Guild. Prepara, gente, que vai ter mais história de Férico aí. Esse livro aqui traz também como pano de fundo Féricos. E eu vou falar para vocês uma coisa aqui. Esse aqui é o ponto final do livro. Eu fiquei dividida sobre esse negócio de férico, porque depois da Sarah J. Maas, ler outros escritores que trazem o tema féricos é difícil, porque fica forçado. E nesse livro aqui, Guild, a escritora quis trazer os féricos de uma forma bem pesada também. Então, vamos ver o que vai ser desse comandante no segundo livro, porque até agora o cara é destruidor de mundos. Então, segura aí que nós precisamos saber o que acontece no livro 2. E eu vou ficando por aqui, astros, desejando que a leitura de Guild seja menos incômoda para você do que foi para mim. Um beijo, astros, e nos vemos em breve.